Eu tenho certeza que isso aqui já aconteceu com você. Você tá vendo alguma videoaula, você tá falando com alguém do mundo da tecnologia, alguém que já programa essas coisas, e a pessoa fala, não sei o que lá, API, não sei o que lá, API, não, vamos fazer API, mexe na API, e toda hora alguém fala API como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se você já tivesse que saber aquilo, e eu conheço muitas pessoas que, inclusive eu me encaixo nisso, ouvia tanto isso e parecia ser uma coisa tão normal na cabeça das pessoas que eu tinha até vergonha de perguntar. Parecia que era uma coisa que, tipo, puta, é muito óbvio, você tem que saber o que é uma API. Como assim você não sabe o que é uma API? E, na verdade, não é um conceito tão óbvio. Então é por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui, para que você desmistifique e entenda de uma vez por todas o que é essa tal de API, por que a gente fala tanto, onde é que se usa, né? E o melhor de tudo, hoje você vai ter um exemplo prático, isso porque eu e você vamos ajudar a Iris, nossa amiga virtual aqui, a finalmente entender o que raios é uma API. Meu nome é Felipe Aguiar e eu tô aqui para guiar você dentro dessa incrível jornada aqui, e hoje a gente vai desmistificar tudo no que diz respeito à API, desde a parte do conceitual até a parte prática, tá? A gente vai resolver um problema fictício aqui, mas que vai ajudar a gente a entender o que é API e vai acabar, né, todo esse conceito aí de você ouvir a API daqui, a API dali e ficar perdida, tá? Mas vamos lá, né? Então no episódio de hoje, né, a minha meta é transformar você em um mestre ou mestra das APIs, tá? Para isso, na nossa aventura de hoje, eu vou te apresentar a Iris, tá? A Iris, ela tá com um problemão, porque ela quer ser uma mestra Pokémon, né? E ela tá prestes a desafiar, né? Um rapaz pouco conhecido aí, né? Que ele é o campeão atual, e ela vai desafiar ele num torneio, né? E ela precisa capturar novos Pokémons para resolver, né? Para ela conseguir tá com aliados mais fortes ali. Só que para isso ela precisa de algumas coisas, né? Ela precisa de Pokébolas especializadas para capturar novos Pokémons e precisa comprar ração, né, para os seus Pokémons, né? Então, nossa amiga Iris tá com esse desafio aqui para poder chegar no torneio e desafiar ali o vencedor atual. E aí, qual que é o ponto, né? A Iris, né, ela ficou sabendo que tem aí, né, ela ouviu falar de um aplicativo que se comunica através de uma API, onde ela pode comprar essas coisas, né? Então, poxa, que legal! Então você não precisa mais sair de casa, agora você tem um aplicativo que tem uma API ali que você consegue pedir as coisas, né? Mas ainda assim não explicou que raios é a API, a Iris acabou de se deparar ali com esse termo de API, não tem a menor ideia, já ouviu falar daqui e dali, mas não sabe o que é. Então eu e você temos a missão de ajudar a Iris a entender o que é uma API e construir uma API que vai ajudar a Iris ali na prática com .NET, tá? Afinal, nesse canal aqui a gente fala de .NET, né? A gente puxa mais pro lado do .NET, porque a galera do Java, assim, é sem condições aqui, tá? Brincadeira, javeiros. Amamos todos vocês. Então, vamos entender um pouco mais do que é essa API. E ó, já anota aí que a primeira coisa que você precisa saber sobre a API é o significado desse termo, né? Afinal, API é o diminutivo de Application Programming Interface, né? E o Get Started de hoje é isso, explicar o que é API. Valeu, produção, obrigado. Pode subir os créditos aí, editor. Não, nada disso. A gente vai... Corta os créditos aí, editor. Vamos voltar aqui, ó. Porque a API, né? O que significa, né? Que é o Application Programming Interface, significa interface de programação de aplicações. É um conjunto de definições e protocolos para criar e integrar softwares de aplicações. E se eu pudesse ressaltar uma das palavras aqui, que basicamente define o core ali do que é API, é uma maneira de você integrar softwares, tá? Se você tiver que responder isso de uma maneira minimalista, API é um protocolo, um meio de comunicação para você integrar softwares, né? E aqui a gente tem um exemplo aqui, que é o exemplo mais clássico de tudo, que é o que você vai ver, que é justamente a API estando ali entre um cliente e um servidor, né? E para deixar isso um pouco mais claro, né, antes da gente ir para a prática ali, vamos guardar, né, na nossa memória que então a API ela é uma maneira, né, é um conjunto de regrinhas e definições de maneiras de se comunicar e integrar ferramentas.
certo? No mundo real, por exemplo, você tem várias maneiras de se comunicar com outras pessoas. Você pode falar, você pode mandar um áudio, você pode ligar para a pessoa. Então isso é uma maneira de você se comunicar com outra pessoa. Então imagina que você é um software e a outra pessoa também é um software. Então quando você manda um áudio, por exemplo, né, esse áudio está interligando alguma informação entre vocês dois. Mas não se preocupe, a gente tem um exemplo ainda mais legal aqui. Então a nossa amiga Iris, né, ela precisou ali comprar as Pokébolas para poder capturar mais monstrinhos. E vamos esquecer por enquanto essa parte de baixo aqui, vamos trazer isso para o mundo real, né? Como é que funciona no mundo real? Imagina uma loja onde você precisa comprar várias coisas ali, né? Você precisa comprar vários itens. No caso da nossa amiga Iris aqui, ela vai comprar, né, Pokébolas, né? Ela precisa comprar diferentes tipos de Pokébola ali. E o que ela faz? Ela vai numa loja, só que ela não vai entrar na loja, né? Não vai entrar lá no estoque e sair pegando os itens, né? Geralmente tem uma pessoa que te ajuda, que faz esse meio de campo, né? E aí a gente colocou aqui o atendente da loja, né? Então como é que funciona? A Iris, geralmente, ali, ela vai comunicar, fala, olha, eu preciso de 3 Pokébolas azuis, por exemplo, né? Tipo, que é a Pokébola, que é a nossa Master Ball. Preciso de 3 Pokébolas azuis, por exemplo. E o atendente ele vai falar, você precisa de 3 Pokébolas azuis? Aguarda só um momentinho, que eu vou até o meu estoque e vou ver se eu tenho essas Pokébolas azuis e vou te retornar, né? Então, essa solicitação aqui da Iris para o atendente, né, olhando só essa parte de cima, é o que a gente chama de request ou requisição dentro do mundo da programação, tá? Então, ela vai requisitar isso através de alguma maneira ou através de algum método de comunicação, como a gente tem aqui, né? E aí, o atendente, ele vai lá, vai verificar se ele tem, né? Ele vai fazer uma solicitação lá no estoque, né, que é um request também, e aí ele vai responder, né? E aí justamente isso, a pessoa pode ter uma outra pessoa no estoque, por exemplo, que vai falar, né, que vai dar essa resposta ou response, que é um termo que você vai ouvir muito também, né? Ele vai falar, olha, a gente não tem uma Pokébola azul no momento, a gente só tem Pokébolas vermelhas, né? Então, ou então não tenho Pokébolas azuis, simplesmente assim. Tá? Então, o que você tem aqui? Você tem alguém que está solicitando alguma informação, que é a nossa personagem Iris aqui, né? A nossa Iris. E você tem aqui, né, uma pessoa que está fazendo meio de campo entre entender a solicitação que o cliente está querendo e ir buscar em algum lugar, né? Então, a gente pode dizer no mundo da programação que a Iris aqui seria o equivalente, né, a um client, tá? Então, o client é justamente quem está solicitando aquilo. No mundo da programação, geralmente é o front-end, geralmente é aquela parte visual, né? Ou pode até ser outro servidor, outro back-end também, tá? E quem é responsável por fazer esse meio de campo, de entender as solicitações, entender os requests e mandar os responses de volta, caso tenha aquilo que foi solicitado, é a API. Então, a API nada mais é do que um atendente que faz esse meio de campo aí, né? E ali o estoque é o servidor, geralmente é onde fica a sua aplicação. Vou te dar um outro exemplo aqui, fora desse mundo aqui. Eu vou te mostrar, por exemplo, um exemplo no seu dia a dia. Se você pegar seu celular agora, você consegue, né, com um aplicativo, solicitar, né, por exemplo, uma comida. Você pode solicitar um mega hambúrguer para chegar na sua casa, né? O que você vai fazer? Você, como cliente, vai abrir uma aplicação, vai solicitar alguma coisa e ela vai aparecer na sua casa daqui a algumas horas. É como se você fosse o cliente final, afinal de fato você é. Você está fazendo uma requisição. Se tiver disponível, alguém vai te entregar. Nesse caso, o aplicativo fez esse meio de campo entre fazer que vocês dois se integrem, né? Então, nesse caso aqui, é como se esse aplicativo aqui no meio fosse a sua API, tá? Então, a API nada mais é do que esse atendente que faz esse meio de campo entre fazer um servidor conversar com outro servidor ou até mesmo um servidor conversar ali com um front-end, né? E uma coisa que eu acho super legal, né, que você precisa sempre guardar na cabeça, é que toda vez que a nossa representante aqui, a Iris, né, ela vai se comunicar com o atendente, né, no caso aqui o nosso professor Carvalho, né, ela precisa falar através de algum método de comunicação, que é o que a gente vai entender um pouco mais ali para frente quando a gente for falar de REST, né?
E toda vez que essa API for responder, ela também vai responder ali através de um método de comunicação, que é o que a gente vai entender e desmistificar muito mais na prática. Mas se você chegou até aqui, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. A API nada mais é do que um atendente que fica ali entendendo requisições, fazendo outras requisições para outros serviços e devolvendo respostas, né? Ele que faz esse papel para não transformar isso num telefone sem fio. Pronto, agora você nunca mais vai esquecer esse exemplo. Você nunca mais vai esquecer que a API é quem faz o meio de campo ali entre o cliente, uma pessoa que está querendo comprar uma Pokébola, e o seu servidor, que é onde estão armazenadas todas as informações e todo o seu estoque ali de Pokébolas. E você pode trocar Pokébolas nesse exemplo aqui por informações ou até mesmo processamento de dados. Mas olha só, antes da gente continuar aqui a nossa explicação de ir para a prática, se você quiser se aprofundar ainda mais nisso, dá uma acessada na plataforma da Dia.io, o link está aqui na descrição, tá? Na aba de cursos, você tem vários cursos de tecnologia para todas as linguagens 100% gratuitos, tá? E eu vou deixar uma super recomendação aqui, porque um desses cursos gratuitos, na categoria ali de arquitetura de sistemas, tá? Lembrando que esse assunto todo aqui faz parte de arquitetura de sistema. Você tem cursos desde os mais básicos, como por exemplo estrutura de dados, né? E fundamentos de arquitetura de sistema, e até esse curso aqui que eu recomendo para você que quer se aprofundar ainda mais e ver mais detalhes aqui, que é o curso de introdução a HTTP e HTTPS, né? Que é feito pela Juliana Mascarenhas, né, uma instrutora aqui da Dia.io, e você consegue até conferir, né, os conteúdos, cara, com mais detalhes ainda. Então, ela traz alguns exemplos práticos para a gente, ela explica dos protocolos, conceito básico de segurança, e ainda por cima vai te dar uma profundidade ainda maior sobre APIs e REST, tá? E vai até trazer um estudo de caso. Se você quer evoluir ainda mais seu conhecimento, ou se tem algum conceito que não ficou tão claro, eu super recomendo esse curso aqui da nossa amiga Juliana Mascarenhas. Acesse o link que está aí embaixo aí, porque esse curso tá imperdível. Tá, agora que você entendeu que a API é esse meio de campo, né, que faz essa comunicação, esse agente que faz o meio de campo, agora chegou a hora de ver como ele conversa, né? Então, quando a gente volta para aquele nosso exemplo do mundo real, né, a gente lembra que quando dois seres humanos vão se comunicar, as possibilidades são quase infinitas, né, de comunicação. Você pode se comunicar mandando um áudio, você pode se comunicar mandando um WhatsApp, você pode se comunicar mandando um SMS, você pode pedir para outra pessoa ir se comunicar. São quase infinitas as maneiras, né, de uma pessoa se conversar com outra, né? E no mundo do software também existem várias maneiras dos softwares conversarem, né? E para isso se criou o conceito do REST, né? O que é o REST, né? REST significa Representational State Transfer, né? Que é o estado representativo, né? Na hora da transferência ali, que é um conjunto de métodos de comunicação. Então, ao invés de a gente ter aquele, igual a gente no exemplo de duas pessoas comunicando, ter 1 milhão de maneiras, a gente restringe, a gente fala, ó, se cada empresa colocar o seu software para conversar de uma maneira, vai ficar, a gente não vai conseguir mais fazer ninguém se conversar, vai ficar tudo muito louco, porque vai ter 1 zilhão de maneiras. Então, o REST ele é um conjunto de maneiras, uma restrição de maneiras ali, de como os softwares deveriam se comunicar, né? E essa restrição de maneiras são alguns métodos HTTPs, né? Então, essa é o padrão de comunicação do REST, tá? Então, são os métodos de se comunicar. Ao invés de se comunicar de 1 milhão de maneiras, eles falam, ó, vamos pegar, os softwares só vão se comunicar aqui, dentro desse padrão aqui, dessa maneira aqui, tá? E aí, para isso, eles têm dentro dele aqui as utilizações das requisições HTTP, né? Que são responsáveis pelas operações básicas necessárias para a manipulação de dados. Ou seja, o REST, ele é seu conjunto de requisições, é a convenção que todo mundo falou, ó, essas são as principais maneiras nossos softwares conversar, e através disso a gente tem esses protocolos HTTP. Quais são os métodos de dois softwares conversarem? Os 4 métodos, né, que são bem utilizados no dia a dia, é o que você mais vão ver. Não são os únicos, tá? Existem outros, mas essa aqui são os métodos HTTP, que a gente chama, para que os softwares, né, conversem. Então você tem o método GET, o método POST, o PUT e o DELETE, né? Geralmente você vai ter um servidor ali
né, que vai receber uma requisição HTTP, o seu cliente vai requisitar a API e vai falar, opa, peraí, deixa eu ver, o que você está me falando? Ah, você está me comunicando através de um GET, né, que seria o equivalente da pessoa te comunicar no mundo real através de um WhatsApp. Ou então você está se comunicando comigo através de um post, que seria o equivalente, de repente, você conversar com essa pessoa através de uma ligação, né? Então são esses os 4 principais métodos, tá? Get, Post, Put e Delete. E geralmente ele vai te devolver aqui um JSON para o seu cliente final, né? Para quem requisitou, para quem fez o request, né, dessa informação. E quando que a gente usa cada um desses métodos? Geralmente a gente utiliza o post, né, na hora que a gente quer criar alguma informação, a gente quer mandar para o servidor o equivalente de um insert de banco de dados, a gente quer inserir, a gente quer criar alguma coisa, quer criar um registro no banco, quer cadastrar alguém, por exemplo, cadastrar um item na sua loja virtual, por exemplo. A gente tem o GET, que é justamente para a gente resgatar alguma informação, né? O GET é justamente para a gente fazer a leitura de alguma informação. O Delete, para quando você quer se comunicar, olha, eu quero excluir alguma coisa. Então você se comunica através do Delete. E o Put, tá? Que é geralmente quando você quer atualizar alguns dados. Então, no nosso exemplo aqui da Iris, né, quando a gente está conversando, né, o método de conversação aqui, né, entre o cliente e a API, tem que ser um desses 4. Felipe, existem só esses 4? Como eu disse, não, existem outros, mas esses aqui são os que você vai ver em 80% do tempo, tá? Diria até mais. Então, esses são os principais métodos aqui que o cliente vai conversar com o servidor, né? Que o cliente vai conversar com a API, que é o front-end, por exemplo, se comunicando com o seu servidor, né? E esse aqui é o exemplo mais claro aqui do que a gente chama de uma arquitetura cliente-servidor. Tem um cliente solicitando informações, fazendo um request, e tem um servidor fornecendo informações ali, devolvendo através de um JSON ali alguma informação, se comunicando através desses métodos, esses HTTP métodos aqui, que são as principais maneiras de se conversar. É uma convenção para que todos os softwares universais conversem da mesma maneira, tá? Então, e outra coisa que você precisa saber é que isso aqui é agnóstico à tecnologia. Então, se você está programando Java, Node, .NET, seja o que for, esse conceito de API e esse conceito de REST que eu estou te explicando, você vai poder utilizar da mesma maneira, tá? Afinal, todos eles se comunicam com esse padrão. Inclusive, é super comum você ter um servidor, por exemplo, que é feito numa linguagem, por exemplo, .NET, outro em Java, e eles se conversarem. Por quê? Porque eles se conversam, a linguagem não importa. Por quê? Porque eles estão se conversando nesse padrão aqui de conversação GET, POST, PUT e DELETE. Então, esse aqui é o padrão. Você pode fazer qualquer software se comunicar através desse padrão de comunicação. A gente vai ver como faz isso na prática no .NET já já. Bom, então você finalmente está começando a entender as coisas. Agora, toda vez que alguém falar para você que vai criar uma API REST, agora você já sabe, você não vai fazer mais confusão. Então, você sabe que a API é esse agente que vai fazer esse meio de campo entre a sua aplicação ali, que está ali no servidor, com um front-end ou até com outras aplicações, para que a sua aplicação consiga conversar com o mundo todo, né? É esse agente que vai fazer esse meio de campo e que o REST são as maneiras na qual, né, o seu software consegue se comunicar com o mundo, né? Através dos métodos HTTP que a gente viu ali, o post, né, o get, o put e o delete. Então, criar uma API REST nada mais é do que um agente que entende aqueles métodos de requisição ali, né? Agora, vamos aprender mais um conceito aqui. Tem uma outra palavrinha que você vai acabar encontrando aí no dia a dia quando você estiver ouvindo falar de API REST, né? Que é o RESTful, né? O que é o RESTful? Né? Eu gosto de dizer que o RESTful, né, é a API que ela hash até o talo, sabe? É a API que ela hash de todos os critérios e boas práticas possíveis, né? É aquela que é do fio do cabelo até a unha do pé, sabe? E brincadeiras à parte, o RESTful nada mais é quando você implementa todas as boas práticas no qual o REST foi concebido, né? Felipe, todas as vezes que eu fizer uma API que se comunica na arquitetura REST, ele vai ser RESTful? Não necessariamente, tá? Isso porque, para ela ser considerada totalmente RESTful, ela tem que atender, né, 100% dessas boas práticas aqui, né? Algumas você vai ver que, inerentemente, na hora que você estiver construindo uma API REST, você vai fazer, outras você precisaria dar uma atenção especial. Então, quais são, né, essas 6... boas práticas ali para você fazer com que a sua API seja RESTful.
Primeira coisa é que ele tem que atender o critério, né, dele ser stateless, né, que é uma coisa natural quando você cria uma API, né, que é que toda requisição feita, né, ela é realizada por completo, ela não salva nenhum estado na memória ou uma referência da transação anterior, né, nada é armazenado, né, e toda transação é feita de novo do zero. Então, se você fizer uma requisição com uma API, ela não vai guardar alguma coisa na memória dela, lembrar da requisição passada. Quando você fizer uma outra requisição, você vai acabar fazendo uma requisição nova, tá? Então, ela não guarda o estado, ela nem sabe como era o estado. Se você chamar a API 2 vezes, ela não sabe qual era o estado dela anteriormente. Ela não armazena isso por padrão. Obviamente, você pode adicionar estratégias de log e outras coisas, mas não é o assunto aqui nesse momento. Então, esse é um dos critérios ali, uma boa prática para ser considerado RESTful, né? A segunda boa prática ali é a questão, né, dele ser Uniforme Interface. Felipe, o que significa isso? Qual que é essa segunda boa prática aí para fazer uma API RESTful? É justamente você definir comunicações uniformes, né? Como o próprio nome diz, né? Uniform Interface, padronizada para a arquitetura da sua aplicação. Então, por exemplo, na hora de utilizar os verbos HTTP, lidar ali com GET, PUT, POST e DELETE, né? Então, você tem o seu back-end aqui, que pode estar no seu PC, pode estar na nuvem, e ele sempre se comunica através desses verbos HTTP aqui, ou algum outro verbo customizado que você tenha, e a API cuida, né, das requisições, né, para qualquer outro aplicativo que chame essa API. Tá? Então, lembrando que uma API pode ser chamada por vários clientes, né? Da mesma maneira como a nossa personagem ali, a Iris, ela pode ali comprar, né, alguma coisa na loja, outras pessoas podem também, né, vir aqui fazer uma solicitação para API. Então, uma API tem esse ponto, né, de atender vários servidores. Outra coisa também, dentro ainda desse tópico aqui de interface uniforme, é ele respeitar os status HTTP, né? Geralmente, quando a gente faz alguma requisição, ela vem acompanhada com um número padrão que é uniforme, é global para o mundo inteiro. Provavelmente você já deve ter visto algum, quando dá tudo certo, geralmente você recebe status 200, né? Ou até o mais conhecido de todos ali, o 404, que é o not found, né? Isso é um padrão, né, de status code. Ou até mesmo quando dá um erro no servidor, né? Então você tem essas numerações aqui que são padrões, são sinais ali, né, para a sua comunicação se guiar, certo? E outra coisa é respeitar o modelo das URIs, né, dos endpoints. Felipe, o que é um endpoint? Eu vejo muita gente fala, Felipe, endpoint. Eu trouxe um modelinho aqui, bem legal. Quando você está vendo essa URL aqui completa, então, por exemplo, eu estou aqui dentro da aplicação do Notion, que não é uma API, obviamente. Mas, quando a gente vê uma API, a gente tem essa estrutura aqui, tá? Que você vai ver aqui sempre o protocolo, né? A primeira coisa, que é o HTTP ou HTTPS, né? Que é o modelo com segurança. Você vai ter o domínio, né? Aqui, né? Que é o domínio host. Então, aqui vai ser o seu site. Imagina que HTTP é loja Pokémon, por exemplo. Pode ou não ter uma porta. Geralmente, a gente omite a porta por padrão, né? Geralmente, ele puxa alguma porta default. E a partir daqui é o nosso endpoint, né? O nosso recurso. Então, HR Serviços, por exemplo, é qual recurso que a gente está acionando. O versionamento, né? E aqui dentro a gente tem o recurso específico as users, né? Então a gente tem o resource aqui, né? Então a gente está dentro de um contexto, a gente tem um recurso específico e a gente pode passar parâmetros. Felipe, está muito complexo, não se preocupa, na prática isso aqui vai ser muito mais natural e você vai ver, né, que endpoint é justamente isso, né? Endpoint significa ponto final, então é aquela parte final que fica na sua URL ali, né? Então isso aqui são coisas dentro desse tópico aqui de comunicação uniforme, basicamente é isso, tá? Nada de outro mundo. Outra coisa é que para ela ser considerada uma aplicação RESTful, né, ela tem que atender o padrão de client-server, né, client-server, ou seja, o cliente e os servidores precisam estar separados, né? Você tem uma aplicação que é só ali o servidor e você pode ter uma ou mais aplicações ali que são front-end, eles não estão conectados, né? A API que faz esse meio de campo para eles conversarem, né? Então isso garante uma portabilidade do sistema do seu servidor, certo? Outra coisa é que você pode ou não dar a opção para o front-end ser cacheável, né? Cacheable, né? Como fala em inglês. Cacheable é justamente esse movimento quando o seu front-end, ele pode, já que as suas requisições são stateless, elas não guardam informações,
você pode deixar, né, de maneira explícita ali para o front-end guardar aquela requisição e fica como responsabilidade dele, né, ele cachear essa informação, ele armazenar na memória e da próxima vez quando ele for trazer, ele vai trazer aquela informação mais rápido, né, porque ele não está olhando no servidor, ele está olhando ali numa cópia local que ele salva ali. Então isso é o cacheable, tá? É uma das requisições ali que ele pode ou não deixar o cliente fazer isso. Outra coisa, né, próximo aqui, quinta regra para que ela seja uma API RESTful, né, é que ela seja layered system, né? Ou seja, o cliente ele vai acessar aquilo ali em uma camada, né? Layered system é sistema em camadas, né? Ou seja, quem estiver consumindo a sua API, ele só vai acessar o endpoint. Ele não precisa acessar a camada mais profunda e saber como funciona internamente. Ele só precisa saber que ele precisa requisitar aquilo. Ele não vai imaginar a complexidade, não precisa se preocupar com a complexidade do que ele faz por baixo dos panos. Ele está se comunicando com a camada mais superficial da sua aplicação, que é a camada da API, né? O que ele faz lá dentro, tanto faz, tá? E a possibilidade de ser code ou demand, né? Que é opcional, né? Que é a possibilidade de você, na hora que você faz uma requisição, você pode até devolver, né, enviar algum código ali, como por exemplo um código JavaScript que pode ser executado no lado do cliente, tá? Então essas 6 regrinhas aqui tornam a sua API RESTful, né? E é aquilo que eu falei, são boas práticas ali e algumas dessas coisas você querendo ou não vai acabar fazendo, né? Ou seja, você pode fazer uma API REST, né? E o correto aqui é RESTful, né? Sem 2 L's aqui. Então você pode fazer uma API REST que não é RESTful, porque você não atendeu todas as boas práticas, né? Então, é possível sim. Então, uma API REST pode ou não ser RESTful, dependendo do nível, né, de boas práticas que você estiver utilizando ali. Yes! É isso aí! Então, você agora finalmente entendeu o que é a API REST e RESTful, tudo que você precisava de conceito. Você entendeu que a API é esse agente que faz esse meio de campo entre a sua aplicação, né, e uma aplicação ali que é um cliente. Lembrando que toda aplicação que consome do seu servidor é considerado cliente dela, afinal você está servindo. Você viu que o REST, né, é um padrão ali de arquitetura ali de comunicação, né, onde a gente tem os nossos verbos HTTP, o GET para fazer leitura de informações, o POST para criar alguma informação no servidor, a gente vai ter o PUT, né, para poder fazer alguma atualização, né, de alguma informação, e o DELETE, né, que é para deletar informações. E você viu que o RESTful nada mais é do que um conjunto de boas práticas ali, né, que se você aplicar todos eles, sua API vai ficar RESTful, né, ela vai atender 100% dos requisitos, das boas práticas, né. Lembrando que nem sempre você vai fazer 100% dos requisitos ali. Tem outros temas ao redor disso aí, como por exemplo REST-OAuth, que não é o foco desse vídeo aqui, mas a base do que você precisa saber sobre uma API ali, finalmente aqui tá desmistificada. Se você entendeu finalmente a API, só Felipe, esse vídeo me ajudou, finalmente entendi a API, escreve Bulbasauro aqui nos comentários, só pra gente deixar a galera que ainda vai ver o vídeo, que não chegou até aqui, curiosa. E a minha meta é tornar você um mestre, uma mestra das APIs, tá? Vamos...